Eu quis cantar uma canção iluminada de sol. Soltei os panos e os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são as culpadas em nascer e morrer. Aê! Curtiram ou não a minha apresentação, hein? Cara, eu canto demais, toco demais, sou bom demais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Assina aí, curte meu canal, dá um clique, inscreve no meu Instagram e pira, porque hoje nós temos um mega, super, ultra convidado especial. Aqui ao meu lado, desse lado de cá, ó. Não, desse lado de cá, ó. Desse lado de cá eu tenho o professor Eduardo Marra. Fala aí, grande professor Eduardo Marra. E aí, grande Justus, prazer participar aqui com você de seu canal. Ótimo canal, sempre recomendo aí para os meus alunos. Viemos bater um papo aí sobre tropicalismo, né? Foi o que você me convidou. Muito bom falar de um assunto desse, né? Falar de um movimento artístico, falar de arte brasileira, né? Muito importante. E é isso aí, vamos bater um papo, vamos tocar um pouco, além de professor, acho que vocês perceberam, eu também sou músico, então vamos aproveitar as qualidades, né? A sabedoria do professor Justino e a música do Eduardo. Na verdade a gente sabe que não é, você não está tocando de verdade, que isso aí é dublagem. Tanto que eu cortei a sua mão no violão, que é pra ninguém ver, porque aí a gente sabe que é mentira. Que você não toca porque você tocar desse tanto é uma perfeita humilhação à minha pessoa. Não, esconde a mão, senão a gente vai ver que é de verdade. É verdade, ó. O nosso companheiro Eduardo deu uma antecipada no assunto. O título, o tópico e o tema da nossa aula de hoje vai ser o movimento tropicalista do Brasil. Um movimento que varreu aí o finalzinho da década de 60 no Brasil. Na verdade, é uma década em que nós temos uma verdadeira profusão de ideias, essa juventude que marca ali o finalzinho da década de 50. 1955 é um ano importante com chamada aí a invenção do rock, né? A primeira vez que uma música tida como rock chega nos primeiros lugares das paradas de sucesso da Billboard em 1955. A partir daí a juventude é tida como uma categoria de estudo, de análise, e passa a se pensar nesse jovem. E no Brasil esse movimento chega na década de 60 também. Na Europa nós temos já os Beatles, que o professor Eduardo Marra gosta bastante. Chegam aqui no Brasil essa nova sonoridade, guitarras elétricas, essa mistura. E isso tudo aqui no Brasil vai bater num momento muito complicado da nossa história. Porque nós sabemos que desde 1964 estamos vivendo uma ditadura militar. E essa mistura, esse balaio vai bater aqui nas terras tropicais e vai ressoar por vários movimentos, sendo um deles o que nós conhecemos como o movimento tropicalista, que o professor Eduardo executou logo no início dessa aula, na introdução, uma música chamada Panis et Circenses. Foi isso, querido camarada Eduardo Marra? Justamente, Panis et Circenses, que é uma música do Caetano Veloso, gravada pelo excelente grupo musical Mutantes, né? Um grupo que estava à frente de tudo que era, né, música, tecnologia no mundo inteiro, né? Referência aí internacionalmente, enquanto utilização de sintetizadores, sons, invenções, né? E isso que caracteriza mesmo a Tropicália, né? Vindo aí de influência de um grande movimento cultural anterior à Tropicália, que foi a Bossa Nova, né? E o Brasil, depois da Bossa Nova, que de certa forma era uma música muito, vamos dizer assim, calma, mais sofisticada, voltada ao jazz, mistura com samba, com temas voltados muitas vezes, lógico, não de forma geral, né, mas muitas vezes voltada à questão do amor, né?
E a Tropicália vem com essa inovação, né? Com a guitarra elétrica, vem trazendo o universo do rock progressivo, né? Muita influência do rock inglês, Beatles, Stones, né? E um movimento de contestação, né? Um movimento que a gente sabe que não é um movimento só musical, pelo contrário, né? É um movimento que tem o nome na exposição de Hélio Oiticica, que leva o nome Tropicália. E daí começa aí você tocou um assunto interessante, né? Aí você tocou um ponto interessante, Eduardo, porque o movimento tropicalista, ele é um movimento artístico, estético e cultural, né? Que a gente começou aqui falando da música, mas ele vai por outros campos também, né? E é o que você estava falando aí do Hélio Oiticica, que dá um nome ao álbum lendário que seria aí o marco do lançamento do tropicalismo, que é o disco com o nome da canção, Panis et Circenses, de 1968, não é isso? Um disco de encontros, né? Um disco que tem ali Tom Zé, Caetano, canções de Torquato Neto, né? Também tem Gal. Então é um disco de encontro, um disco realmente que consagra o movimento, né? E é interessante porque eles vão propor uma visão do Brasil que eles falam assim, né? Nós precisamos pegar aquilo que vem de fora, aquilo que está sendo produzido fora do Brasil, vamos ouvir. O Caetano fala muito, né, do que ele ouviu fora, o Gil também, né, do que eles conseguiam ouvir, que vinham de fora, e ficavam loucos com aquela sonoridade que não tinha no Brasil. Mas ao mesmo tempo eram ligadíssimos, como a banda de Pífanos, né, que o Gilberto Gil vai falar. Então essa sonoridade brasileira, do sertão, baiano, Tom Zé adora isso, né? Falar da creche, que eles cresceram numa mesma creche, né? O Tom Zé fala isso. E que essa galera toda baiana, essa baianidade, ligada com essa questão extremamente brasileira, mas como que isso vai se misturar com o que vem de fora, com essas tecnologias, com os sintetizadores dos Mutantes, essa guitarra elétrica. Mas não é pegar isso e copiar, é pegar isso, toda essa musicalidade, trazer para algo realmente brasileiro. E aí nós vimos no Panis et Circenses. Mas podemos ter outros exemplos, como eu gosto muito, se for possível, e se você souber a letra, porque o professor Marra, ele tem alguns probleminhas com lapsos de memória, ele já é uma pessoa idosa. Eu errei uma vez, ele fala isso, né? Maldade. Mas só complementando aí, Justino, a ideia sua que você acabou de dizer dessa influência aí, né, de fora, né, do estrangeiro, como o brasileiro gosta muito de falar, né, a influência do estrangeiro, né? Tem até um disco do Caetano da década de 90 que chama Estrangeiro, né? Tudo isso que você acabou de falar, só fazer uma referência, é um princípio que já estava presente desde o movimento modernista, né? Desde da antropofagia modernista, a ideia de digerir tudo aquilo que você tem de fora e fazer algo tipicamente brasileiro. Por quê? Isso que é algo interessante, porque desde o início do século, a historiografia brasileira, a sociologia brasileira, ela vem trazer a argumentação que o que caracteriza o brasileiro é justamente essa mistura, essa miscigenação, né, que é a tese muito clássica aí do Gilberto Freire e que vai ser deslanchada aí por outros autores. Mas o que o caracteriza o Brasil é justamente essa miscigenação, essa mistura, como diria alguns autores, né, essa questão multiétnica que o Brasil vive. Então, isso vem desde a década de 20, né, com o movimento modernista. Vila Lobos já havia feito isso na música erudita. A própria Bossa Nova também já fez essa absorção do jazz. E a Tropicália vai vir também com essa mistura de elementos mais universais, mais plurais. E principalmente também o movimento hippie, né, Justino? Que estava eclodindo nos Estados Unidos, o jovem, muito importante, como você disse, tão importante porque ele era personagem principal dos conflitos gerados pelos Estados Unidos na Guerra Fria, o clássico que é o Vietnã,
Então, o jovem estava em voga nesse momento e a voz dele estava ecoando aí no mundo inteiro e ecoou aqui no Brasil, né? A Tropicália vem de... tem uma questão muito interessante, né? Que no Brasil havia essa briga contra o que vem de fora, um puritanismo, né? No Brasil teve a marcha contra a guitarra elétrica, Justino sabe disso, né? Algumas personalidades estavam até presentes nessa marcha contra a guitarra elétrica, como Elis Regina, por exemplo, o Boscoli, a galera da Bossa Nova, né? Que não gostava muito desse som que estava surgindo junto com esses baianos que eles chamavam de MPB. Tem até uma passagem clássica do Bosco falando: o que é MPB, mano? MPB parece nome de partido político. Isso não vai dar certo, né? E chegou no que chegou agora. Bom, só sobre essa questão do movimento hippie, tem uma análise interessante que é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, o movimento hippie, ele busca uma influência muito no orientalismo. Budismo, o hinduísmo, meditações. E no Brasil, há uma busca também desse orientalismo, mas também nas raízes africanas. Tanto que alguns compositores... Como é que é? O Bate Macumba, do Caetano, também gravado pelo Mutantes, né? Exatamente. Bate Macumba, oba, bate Macumba, bate Macumba, oba. Inspirado no na poesia concreta, que vai diminuindo, né? Exatamente. Trossos até chegar só no bate, bate. Mas, na verdade, nem era essa música que eu ia lhe sugerir. Eu ia lhe sugerir uma do Caetano, que é um hino aí dos anos 60, que mistura um ritmo tipicamente brasileiro, né, a marcha rancho, e que vai trazer uma verdadeira movimento alucinógeno na letra, né, uma sequência, quase que uma crônica do cotidiano, com uma sequência de eventos que, bom, é uma música que me encanta. Se você puder executar um trechinho aí para nós, sem errar a letra, o que eu acho difícil. Eu tô com medo já da música, velho. Qual que é, mano? Alegria, alegria. Ah, nossa. Ela pode ser executada de várias formas, né? Tem muita gente que... Eu, por exemplo, quando eu faço ela quando eu a faço, né, no violão, sem banda, eu procuro puxar mais pro baião. Mas puxa uma marcha rancho, só pro pessoal ver o que é uma marchinha. Marcha mais leve, né? João Bosco fez muito marcha rancho, né? Só pro pessoal ouvir. Os boias frias, quando tomam... É isso aqui, que é a marcha da quarta-feira de cinzas, né? Da quarta-feira de cinzas, por exemplo, é uma marcha rancho. Por que é marcha rancho? Porque ela já está no fim do... É uma marcha para ser tocada na quarta-feira de cinzas, que é uma marcha mais leve, né? Não é uma marcha tão rápida que é própria do carnaval, né? E se você acelerar mais a marcha, ela vira o frevo, né? Desculpa, eu empolguei. Então faz aí para nós o Alegria, Alegria. Alegria, alegria. Vamos lá. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cantinales bonitas, eu vou. Em cartas de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba, Brigitte Bardot. O sol na banca de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Vão, eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não? Pra lembrar que o Sol era um jornal muito importante da esquerda na época, né? É justamente o jornal, né, que foi fechado também pelos censores depois, é claro.
poucos veículos de comunicação, de imprensa que tinham uma tendência de esquerda conseguiram se manter, né? O Pasquim, por exemplo, conseguiu se manter um tempo, mas quando ele fala o sol na banca de revista, é justamente isso, né? É essa referência ao jornal. E caminhando contra o vento, né? Sem lenço, sem documento. É essa coisa do movimento hippie, né, Justino? Caminhando contra a maré, caminhando contra o vento, caminhando sem ser formal. O que é o documento? É a formalidade, né? O lenço, na verdade, nessa época era muito comum o cidadão de bem estar trajando um terno e um lenço, né? E todo documentado. Então, essa brincadeira com o traje formal do lenço, do documento, andando ao ar livre, né? Justamente essa ideia de liberdade, né? Justamente essa pulsão jovial que a Tropicália tem. Eu sei também que essa música traz algumas recordações que são especiais para você, porque também quando falamos aí, né, essa música é de 67, 66, 1966 tinha sido o lançamento também de uma marcha feita pelo Chico Buarque de Holanda, né, quando ele grava lá no Festival Internacional, era o Festival Internacional? Era, né, a banda? Da Record. Festival da Record. Quando ele faz o Festival da Record com a banda em 66, e logo 67 vem o Alegria, Alegria, que é falar sobre os festivais. Mas esse movimento tropicalista, ele também ouviu lá, né, o Chico Buarque com a banda, e tem gente até que fala que a composição do Alegria, Alegria, o ritmo, como tem até um pouquinho a ver, né? Mas, assim, pega uma outra roupagem, porque é até uma crítica forte que se faz ao movimento tropicalista, que é a ausência de elementos políticos. Porque ali na década de 60, o Chico Buarque vai fazer uma música tipicamente de protesto, mas a Tropicália, em alguns momentos, é vista como uma música que é unicamente estética, sem que haja um componente político. O que você acha sobre essa visão e essa crítica ao tropicalismo? Tem o famoso discurso do Caetano, né, se eu não me engano, é na USP, em que ele é vaiado pelos estudantes e pelo pessoal da CUT, e que ele tem a famosa passagem, né? É essa juventude que quer mudar o Brasil? Vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo nada. Infelizmente, nós não temos registros visuais desse show do Caetano, mas tem esse discurso. É importante a gente entender o ambiente dos festivais, para a gente entender essa questão política, essa disputa territorial para angariar seguidores e angariar fãs, né? Porque o Brasil, nesse momento, o grande entretenimento eram os festivais da Record. A famosa era dos festivais, né? O professor Justino gosta muito de falar dessa parte aí, eu posso deixar para ele também, mas a ideia de que esses festivais, eles eram acompanhados pelo Brasil todo e ele até era construído uma historinha em cima desses festivais, uma narrativa, né? Uma coisa meio tipo um reality show, entendeu? Porque aí teria a galera tradicionalista, a galera que faria um som com violão, com instrumentos tradicionais brasileiros, e essa galera trazia também um teor político nas suas músicas de forma direta, lembrando, por exemplo, a famosa caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Essa canção do Vandré, que era o grande ícone, né, da esquerda. Então você tinha uma galera universitária que criticava essa invasão estadunidense e europeia na música brasileira, com alguns argumentos, né? Eu vi tem um documentário sobre a marcha da guitarra elétrica, e o cara fala assim, não, a gente ia ser engolido, e como fomos, sim, engolidos pela música estadunidense. Estava vindo com a guitarra elétrica, e o que estava vindo com a guitarra elétrica não era Zappa, não era Zeppelin, eram coisas ruins que estavam vindo com a guitarra elétrica. Essa frase do cara me marcou muito. Então, uma briga estética e política. Por quê? Estética porque não queria aceitar a estética da banda de rock, da guitarra, do baixo, da batera, calcado no violão, cavaco, viola e tudo mais. E política porque essa invasão ela representava também um projeto que a ditadura militar queria tanto, que essa dependência que o Brasil sempre viveu, né, como diria Caio Prado Júnior, o Brasil sempre viveu essa dependência do mercado externo,
e era um projeto. Então, mas o que a gente tinha que ver é que em relação ao Caetano, e em relação ao Gil, ao movimento tropicalista de forma geral, era justamente um tabu, né? Que eles vinham quebrar, o tabu da sexualidade, que vinha o movimento hippie juntamente com isso. O Caetano fazia praticamente happenings. Né? Para quem não sabe, happenings é uma forma de manifestação teatral que é uma improvisação livre no palco. Então, o Caetano plantava bananeira no palco. O Caetano chegava vestido de mulher. Jorge Maltner, né? Ele chegava de top, quase, né, rebolando, cabeludo. O Caetano todo colorido, os Mutantes com aquela estética. A gente não vê porque é preto e branco, né, cara? Algumas das imagens. Mas eu fico falando assim, eu acho que eu já comentei com você, você olha aquela imagem, você olha o Caetano, você olha os Mutantes cantando Domingo no Parque com o Gil, eu olho assim e falo, gente, eu queria muito ver qual as cores dessas roupas, cara. Porque eles estavam todos coloridos. Enquanto uma outra ala, vandrezista, o coitado do Chico, que estava ali meio perdido, sem saber o que estava acontecendo direito, depois ele foi se encontrar e conversar com a galera do tropicalismo, né? Todas elas formais, né? O MPB4 vestido de terno, o Geraldo Vandré de terno, e em contrapartida essa outra estética. Mas mais do que isso, eu acho que era justamente o tabu do viado, o tabu do gay, né? O tabu das lésbicas, o tabu do feminino, que o movimento tropicalista trazia muito em suas figuras masculinas, o feminino também muito importante. E eu acho que a galera realmente, finalizando essa pergunta, que eu já estou me delongando demais, a galera realmente não entendeu a proposta estética do tropicalismo justamente por um tabu. Hoje cria-se, por exemplo, o discurso do esquerdomacho, né? Que é o machista de esquerda. E eu acho que o tropicalismo ele era um movimento muito político de forma direta e indireta, justamente porque estava indo na raiz da cultura tradicional brasileira, machista, androcêntrica, desconstruindo isso, mostrando que o homem pode ser feminino e o feminino pode habitar e deve habitar qualquer ambiente, porque é algo que não deve ser secundarizado, né? Eu acho que uma das principais brigas com o tropicalismo era isso, era essa quebra de tabu, essa ligação com o feminino, essa ligação com a libertinagem, essa ligação com sexo, drogas e rock and roll. Não que a gente professe esse lema, claro, porque nós não vamos professar o lema do sexo, drogas e rock and roll de maneira alguma. Isso é apenas um cenário. Só um detalhe que você falou aí sobre o movimento que eu achei bacana, é que o movimento hippie ele é extremamente político na utilização do corpo. O corpo, ele é a ferramenta, ele é aquilo que você usa para se postar. Então, o movimento tropicalista, quando você fala das cores, da questão do Mick Jagger, né? Eu não sei, no começo da carreira do Mick Jagger, você olha ele no palco, você não sabe se é homem ou se é mulher. E ele quer provocar isso mesmo. Então, quais que são essas diferenças? Então, essa questão, quando nós falamos do engajamento político da Tropicália, talvez realmente eles não estivessem preocupados em fazer uma música posicionada politicamente como o Chico Buarque fez ou como o Vandré fez, que você colocou aí. Mas eles se colocavam politicamente por questões que até hoje são muito sensíveis para tratar na nossa sociedade. E usavam uma arma muito poderosa, que é a arte e a arte no corpo. O corpo dele como uma expressão política, a usar a roupa, a usar os cabelos longos, ou ao não usar a roupa, o corpo se politiza como uma forma de se postar nesse ambiente público. Essa é uma marca que eu acho fantástica da Tropicália, né? Ô, Eduardo, nós já estamos caminhando para o fim, eu sei que tem muito assunto para falarmos, mas o que você gostaria de trazer aí para nós fecharmos? No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Bem que me lembro da gente sentado ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas
disfarçado rodando ao redor. Amigos presos, amigos sumidos assim, pra nunca mais. As recordações, retratos de um mal assim, melhor é deixar pra trás. Bom, eu acho que é isso aí. Vou agradecer demais ao professor Eduardo Marra. Espero que vocês curtam essa nossa aulinha. Espero poder convidar o Eduardo para falarmos sobre outros assuntos. É um cara aí que particularmente eu tenho uma admiração imensa e eu diria que uma inveja tremenda. Porque além de ser um cara que fala bem e que discursa bem e bom de conteúdo, ainda faz o que eu mais tenho inveja no mundo, que é ser um músico. Então, Eduardo, agradeço demais. Beijo no coração, manda um oi aí pra galera. Gente, ele fala isso porque tá gravando, viu? É só isso. Um abraço pra vocês. Também, tá? Nossa parceria aí não é de hoje, né? Na educação, nos bares, nas vidas da vida. Então, obrigado, Justino aí, um cara fantástico, um exemplo de didática, um exemplo de um cara que está sempre antenado aí nas tendências educacionais e tudo mais, meu grande amigo de educação e de vida, que eu sempre dou uma ligada quando tenho algumas dúvidas de história, ele sempre me ajuda e está sempre disposto a me ajudar, um cara muito bom. Obrigado mesmo, gente. Turma, então é isso. Obrigadão a todos vocês. Beijo no coração. Você já sabe. A gente se encontra.